Eu vou usar o mesmo texto da semana passada, Hebreus capítulo 3, versículos 7 a 11, para falar, não endureça o seu coração, mas é a parte 2. Tem a 3, e vou usar o mesmo texto. Nós vamos ler Hebreus, e vocês sabem que a carta aos Hebreus foi escrita aos judeus cristãos, que após terem aceitado a fé em Jesus Cristo, passaram a ser perseguidos, despojados de seus negócios, de suas casas, de seus bens, sofreram uma diáspora, eles foram lançados ao mundo, e fugindo do terror de seus próprios patrícios, que os perseguiam, desejando sua morte. Mas não conseguiram alcançar seu intento, pois Jesus os protegeu e a igreja teve seu início, seu avanço, seu crescimento e sua prosperidade. A carta aos Hebreus foi escrita para fortalecê-los na fé, na nova fé em Cristo, para que eles não desanimassem, apesar das duras provas que estavam passando. Perdendo tudo, por que deveriam continuar crendo? Vale a pena crer em Deus quando nós estamos sofrendo? Vale a pena crer em Deus quando nós estamos adoentados, sem emprego, quando nós estamos sendo perseguidos? Por acaso é isto que a Bíblia ensina? Ela não ensina só isso, mas também ensina isso, que no mundo nós teremos aflições, mas que tenhamos coragem, que nós tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E no seu exemplo, no seu ânimo, nós encontramos forças e coragem para vencermos aquilo que quer nos deter. Assim como eles, vou ler para vocês esse texto, porque também nós, cristãos, não judeus, mas também precisamos ser fortalecidos na fé em Cristo. Não são poucos aqui que estão sofrendo, que estão passando por necessidades, sejam elas espirituais, emocionais e físicas. E vocês precisam se manter corajosos, não desistirem, jamais. Que nós procuremos conhecer a vontade de Deus e praticá-la em nossas vidas. Que nós confiemos no amor do Senhor e que não sejamos teimosos, não tenhamos um coração duro, a ponto de sermos repreendidos pelo Senhor. Como diz o texto, por isso, como diz o Espírito Santo, se, repare a conjunção, se, caso, todavia, hoje vocês ouvirem a voz de Deus, qual deve ser a nossa atitude? Não sejam teimosos. Porque nós temos um exemplo de teimosia. Qual o exemplo que ele cita? Como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Ele quem? Deus. No dia em que eles o puseram à prova no deserto.
Ali, os antepassados de vocês fizeram o quê? Me desafiaram. Você já viu uma criança pequena desafiando o pai? Um adolescente desafiando o pai? Na minha família eu lembro, um primo meu, pai de 3 filhos, ele desafiou minha tia e a casa estava cheia. Era o funeral do meu avô. Meu tio, nós fomos criados praticamente na fazenda, na roça. Ele fechou as 2 portas. Era uma cozinha e, como fala, junto que fala, a copa. Era a casa na cidade, muito grande. Ele foi lá e fechou e disse para ele, fique aí. Estava ele, os filhos, a esposa, eu, minha tia, meu tio e minha mãe. E ele tirou o cinturão e disse, você vai apanhar na frente dos seus filhos. Eu nunca permiti que desrespeitasse minha mulher. Porque a Bíblia ensina que eu não devo negar a vara aos filhos. E lascou-lhe umas 3, 4 cintadas, e eu vi aquele meu primo segurando a dor, porque arde, viu? Um cinturão de couro. Eu fiquei pensando. Depois eu fui falar com ele e disse, eu estou errado mesmo, não devia ter feito isso e mereci. E ele falou isso na frente dos filhos. Mas hoje, desafiamos Deus, desafiamos os pais, e tudo fica por isso mesmo? Com Deus não fica. Porque Deus tem a sua maneira de lidar com os seus filhos. E a disciplina vem. Então o texto diz que me desafiaram e me puseram o quê? À prova. Quer dizer, vamos ver se Deus é Deus mesmo. Vamos ver se Ele é capaz. Você se lembra que Jesus disse a Satanás? O quê? Não tentarás. É a mesma palavra. Não coloque Deus à prova. Essa história, quando alguém chega para você e diz assim, você tem que dar o passo da fé. Se você não sabe para onde ir, não vá. Correto? Se você está num ponto de ônibus e não sabe o número do ônibus, não tome nenhum. Vá buscar informação. E aí então você toma o ônibus correto. Essa história de passo da fé é colocar Deus à prova. Entenderam bem? Não caiam nessa conversa, porque isso não é uma doutrina da palavra de Deus. Isso só serve para destruir o coração humano. Embora, mais uma conjunção aí, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Veja, vamos ver se Deus é capaz. Embora eles viram tudo que Deus fez durante 40 anos. Como que Deus não é capaz? Há quanto tempo você anda com Deus? O verso 10 diz, por isso fiquei irritado com aquela gente e disse, eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Eu fiquei irado e fiz este juramento. Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Escutem bem, meus irmãos. O nosso tempo nesta terra está terminando.
E como eu gostaria de acreditar que todos nós que estamos aqui entrarão na terra do descanso de Deus. Quando uma pessoa falece, nós ouvimos a expressão, ele descansou. Mas dentro de mim existe a interrogação, descansou? Os falsos profetas da atualidade estão dizendo que está tudo bem. Porém, eu e outros considerados aqueles que vivem às avessas, dizemos que não está. Não está nada bem. Nada está bem. Nós estamos nos tornando incrédulos, devassos, perversos, maldosos, por conta do nosso orgulho e egoísmo. Mas ainda há tempo para quebrar isso. Ainda há tempo para restaurar amizades, torná-las saudáveis. Ainda há tempo para sermos verdadeiros. Como primeira proposta de Deus nesta noite, eu enviei para alguns celulares, tablets. Se você tem alguém, está vendo ele acompanhando e você não tem, fala, manda para mim. Ele põe lá, compartilhar, ou encaminhar e manda para você o arquivo. Que eu procure fazer a vontade de Deus, pois assim estarei lutando contra o meu orgulho e egoísmo. Na semana passada, nós meditamos sobre isso. E eu disse que eu iria falar sobre Faraó, mas não consegui chegar lá. Porque durante toda a semana Deus me incomodou demais, dizendo algumas coisas não ficaram claras no coração dessa gente. E Deus começou a dirigir meus estudos, minhas meditações. Por isso que algumas pessoas disseram, você pregou domingo isso. Não, não preguei, você vai ver que eu não preguei. Algumas coisas diferentes, Deus vai nos dizer, mas dentro do mesmo caminho. Todos os dias, quando eu vou para o interior, eu penso que conheço a estrada, mas todos os dias eu vejo algo diferente. É um erro pensar que você conhece tudo, pois você não conhece. Na semana passada eu falei sobre a importância de fazermos a vontade de Deus. E alguém poderia dizer, não é justo Deus só querer que nós façamos a vontade dele e a nossa? A nossa vontade está contaminada pelo orgulho e pelo egoísmo. Tudo que nós fazemos sempre termina em algo ruim, em interesses próprios. Não sabemos controlar nossos pensamentos, nossas palavras. Começamos uma boa amizade e daqui a um tempo
ela está contaminada. Começamos uma boa conversa. E depois de um tempo ela se desvia para assuntos outros que contaminam o coração, que não edificam. O pai e a mãe pegam o bebezinho no colo e diz: vou te amar pelo resto da minha vida. Mas daqui a pouco está mimando. Nós pegamos um animal de estimação e o mimamos também. Não quero que ninguém mais tussa aqui. Então, eu posso começar um ministério muito bem e terminá-lo mal. É importante começar bem as coisas, mas é mais importante terminar do modo correto. Porque não adianta nada você iniciar algo com as melhores intenções e terminar com as piores. Quando nós fazemos a vontade de Deus, nós estamos lutando contra nós mesmos. Porque não é nosso interesse fazermos a sua vontade. Porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável a Ele, não a nós. Mas quando nós fazemos, nós damos a Ele prazer e Ele nos abençoa. Jesus foi inquirido, quando estava na terra, pelos líderes religiosos de então, acerca de qual era o maior de todos os mandamentos. E qual foi a resposta de Jesus a eles? Vamos olhar em Mateus capítulo 22, versículos 36 ao 40. Abra sua Bíblia lá. Os líderes religiosos se aproximaram de Jesus, querendo pegá-lo em alguma incoerência. Imagine. E perguntaram: mestre, quem achou, diga amém. Quem não achou, diga: eu estou no 12º mandamento. Pronto, então vamos lá. Mestre, qual é o mais importante de todos os mandamentos da lei? Para eles, qual era? O sábado. Como algumas religiões hoje. Se você guardar o sábado, está tudo certo. Não importa que você tenha mau caráter. Como para alguns cristãos. Se você não tomar um vinho, você é cristão. Não importa se você odeia. Se não tomando um cálice de vinho, então você é cristão. Já viram esses cristãos? Eu não bebo. Condena aquele que toma um golinho de vinho. Mas ele não olha os seus sentimentos, a sua falta de integridade. Fiquem sabendo, meus irmãos, o que contamina o homem é aquilo que sai da sua boca e não o que entra. Quem ensinou isso? Jesus ensinou isso. Eu não estou dizendo que agora a partir de hoje é dose.
Não estou dizendo que a partir de agora, você pode chegar no bar do Zé ali, e falar, Zé, dá uma cachaça aí. Se não, fique igual aquele pastor, né? Ou o diácono da igreja, né? Que entrou lá e com aquela dor no braço, não encontrando nenhuma farmácia aberta, chegou no bar e disse, o senhor pode me dar um copo de 51? Que ele queria fazer uma massagem. Nisso entrou outro diácono. Ô, Thaís, tudo bem? Manda uma para mim também. Então, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou dando a liberdade para você fazer o que quer. Porque para alguns Deus proibiu a bebida. Deus diz, eu não quero que você ponha uma gota. Porque Deus conhece cada coração, mas a outros não. Já sei que eu vou levar chumbo. Mas chamaram Jesus de beberrão. Então vocês deveriam condenar Jesus, porque vocês que condenam os outros, porque vocês não tomam nada, vocês são melhores que Jesus, sabia? Então Jesus respondeu, ame o Senhor, seu Deus, com todo o coração, com toda a alma, e com toda a mente. Este é o maior mandamento e o mais importante. E o segundo, mais importante, é parecido com o primeiro. Ame os outros, como você ama a você mesmo. Toda a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Eu acho que em tudo na vida, nós temos que ter pudor. Se você vai à casa de alguém que não bebe, não beba. Por que você fica colocando biquíni no Facebook? Tem alguns que já estão se desmantelando, mas acreditam que estão abafando. Na verdade, vocês estão nos sufocando. Não faça isso. Não se exponha ao ridículo. Use essas ferramentas para bater papo, lógico, mas também, principalmente, para edificar pessoas, para abençoar pessoas. O mesmo vale para a bebida, o mesmo vale para lugares. Se você sabe que pessoas vão ficar tristes com determinadas coisas, não se exponha. Seja sábio, prudente. Vocês concordam comigo? Por quê? Jesus diz aqui que quando você quer amar a si mesmo, esse amor por si mesmo, ele começa quando você ama a Deus. O que é amar a Deus? Significa acolhê-lo. A palavra amar significa acolhê-lo com respeito e temor e prazer.
É isso que significa amar. Eu vou acolher com respeito, temor, prazer. É sentir-se satisfeito com o que Deus oferece. Algumas pessoas não se sentem mais satisfeitos com o que Deus lhes deu. Você está caminhando para um precipício. Se você não descobrir a satisfação do momento que Deus está lhe dando. Talvez você esteja expulsando todos os diabos da sua vida. Mas é Deus quem está colocando você numa situação de embaraço. Ou pelo menos, uma situação que você a julga como embaraçosa. Quando na verdade não é. Este é o primeiro grande mandamento. Acolher a Deus e ter satisfação nele. Então não tem nada de sentimento aí. É uma decisão. Amém. Vamos aplaudir o Senhor e celebrar seu nome. Podem sentar-se. Desculpem-me pela ousadia. Do pedido. Mas às vezes é importante quebrarmos certos protocolos. Então, amar a Deus significa acolhê-lo, com respeito, com temor, e sentir-se satisfeito nele. Jesus disse, e o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Eles entendiam as palavras que Jesus falava. Mas todas as nossas traduções da Bíblia não traduziram corretamente o que Jesus quis dizer. Qual é o segundo? Que é parecido com o primeiro. Ame os outros. Significa o quê? Acolha com respeito e prazer as pessoas. Para o quê? Para sentirem satisfeitos quando fizerem a vontade de Deus com elas. Ou para elas. Ame os outros como você ama a você mesmo. Como é que você ama a si mesmo? Você fica diante do espelho dizendo, como eu te amo. De forma nenhuma. Você se protege. Você se acolhe. Você se respeita. Não existe sentimento nisso. Mas a maioria das igrejas diz que você tem que amar a Deus com sentimento. E Deus fica chateado com isso. Porque não é isso que Ele quis dizer aqui.
A pessoa que ama a si mesmo, ama a Deus e o acolhe. Acolhe a sua verdade, seus princípios, seus valores, seus planos e se compromete com Ele. Mas por que eu devo amar o próximo? Logo a seguir. Porque quem sai da presença de Deus deve se parecer com Ele. Deus não vive no céu dizendo como eu me amo. Olha o meu trono. Sempre que Deus faz uma declaração de si mesmo, tem um caráter de proteção ao seu povo, para mostrar ao seu povo quão grandioso Ele é, a fim de que confiem nele. Mas quando Deus pede que nós nos aproximemos dele, é para que aprendamos o princípio da vida e como devemos viver. Pessoas egoístas caminham para a autodestruição, porque o egoísmo tem como base o orgulho. Mas quando nós entendemos que precisamos amar a Deus e parecidos com Ele, nos preocupamos com o próximo, porque queremos que ele experimente a graça de Deus como nós experimentamos. Isto mostra o quanto estamos sendo abençoados por Deus. Quando uma pessoa diz, olha as bênçãos que eu estou recebendo, mas eu não vejo estas pessoas compartilhando o evangelho com as pessoas corretamente, eu duvido de que as bênçãos de Deus estão inundando os seus corações. Porque se amamos a Deus, nós o amamos com a finalidade de amarmos. Se nos aproximamos de Deus, nos aproximamos com a finalidade de nos parecermos com Ele e fazermos o que Ele faz. Ah, mas então não vou viver mais, vou viver para os outros. Esta é a mentira satânica. Filho, se preocupe em descobrir as coisas boas de seu pai e sua mãe. Maridos e mulheres, procurem descobrir as coisas boas e agradáveis na vida de seu cônjuge. Não tenha medo de declarar. Quando você namorava, você queria agarrar, beijar, morder. Aí depois que casa, o hálito está ruim, tem cera no ouvido. É porque tem alguns que quando namorava até lambia as orelhas. Então, a moça vinha assim, mordia as axilas. É uma coisa. Então, veja só. Agora o pescoço está com cheiro de sebo. Tá um inferno, né? Então, veja só. Quando uma pessoa é abençoada realmente por Deus, ela é abençoada para abençoar. Para abençoar quem?
Não é só o próximo, mas também a Deus e a sua obra. Quando você abençoa o seu próximo, ainda que seja o seu inimigo, o que você está fazendo? Você está tentando abençoar as novas obras de Deus naquela vida. Você está querendo que aquela pessoa se encontre com a graça de Deus e mude o seu caminho. Algumas pessoas me dizem, eu não gosto de cristão porque quer mudar a gente à força. Eu não quero mudar ninguém. Se você entrou aqui nessa igreja, você não precisa ficar preocupado que eu vou fazer sua cabeça, que eu vou fazer a cabeça de ninguém. Não, eu quero levá-lo a pensar. Se você está acostumado com uma vida longe da tua família, se você está só vivendo com seus amigos e acha que essa é a vida correta, continue. Mas aquilo que o homem planta, ele vai colher. Se você plantar a degradação da sua casa, você vai colher degradação. Mas se você plantar amor, você vai colher amor. Se você plantar amizade, você vai ter amizade. Lá na minha cidade, eu ando na rua, todo mundo... parece uma ambulância. De tanta amizade que eu faço. Eu passo na rua, Marta! Ricardo! Sabe como é que é aquele jeito? Parece coisa de louco, mas é assim mesmo. O Nicolas já viu isso, né, Nicolas? Um dia ele falou assim, você... É estranho isso aí. Porque aqui em São Paulo, você passa, a pessoa passa o celular e faz assim. Você não sabe se o cara vai te roubar. Em segundo lugar, que eu jamais me esqueça que Deus me abençoa, a fim de que eu possa abençoar a Ele, sua obra e outras pessoas. Portanto, quando nós servimos a Deus, nós o servimos para abençoar a Ele, sua obra e pessoas. Eu quero ser uma bênção a vocês nessa noite, com o dom que Deus me deu. Desejar que alguém seja abençoado é um desejo válido. Mas como eu disse a semana passada, é necessário que haja mais do que um simples desejo. Que nós oremos pelas pessoas, que façamos alguma coisa, tenhamos alguma atitude em relação, em favor dessa pessoa. Além do mais, para sermos abençoados por Deus, não basta simplesmente você ficar orando numa montanha, num quarto escuro, jejuando 40 dias e 40 noites. É necessário que você busque um coração íntegro. Que você seja honesto. Como é que uma pessoa veiaca, ladina, espertalhona, pode abençoar alguém? Não existe nele verdade, sinceridade. Mas ele acredita que abençoa, porque ele tem sua consciência cauterizada. No entanto, a pessoa que quer ser abençoada por Deus, que deseja isso, aceita o trabalho de Deus no seu íntimo. Não é à toa que Jesus ensinou:
Felizes, abençoados são aqueles que são limpos de coração. Isto é, aqueles que aceitam a poda de Deus nas áreas da sua vida. Porque eles verão a Deus. Quantas pessoas estão dentro de nossas igrejas por anos e anos e não conseguem ver Deus nas suas vidas devido à falta da poda. Eles não aceitam o trabalho de Deus em seus íntimos. Na semana passada nós vimos como Deus escolheu um homem, e este homem como era íntegro. E Deus disse que usaria a vida dele para abençoar os povos da terra. De quem estou falando? Abraão. No entanto, há um detalhe que nós precisamos observar lá em Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. Vamos lá. Abram suas Bíblias. Porque não adianta ficar ouvindo sermão. Você precisa meditar comigo. Essa história de ficar... Eu já vi muita gente jovem que quando vai para o ministério, querem pregar. Mas eles não meditam junto com as pessoas. Eu quero que vocês raciocinem comigo. É isso, esse é o meu esforço. Acharam? Certo dia, o Senhor disse a Abraão, aqui ainda não existia mais um A no seu nome, porque aquele outro A significa que ele se tornaria pai de muitas nações. Ele disse o quê? Saia. Deus fez uma proposta. Abraão, saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Isto é, saia da realidade e entre num caminho dos meus sonhos. Não é dos seus, não, do meu, de Deus. Saia do que você tem de concreto e caminhe pela fé. Saia do mundo que você enxerga e conhece e caminhe para um outro que você não conhece. É isto que Deus faz conosco o tempo todo. Chega um determinado momento em que Deus diz, você precisa mudar. Mas para existir mudança, você tem que sair de um local que você está acostumado a estar, que envolvem pessoas, ambientes, sentimentos, ideias. Saia! Quando você veio para cá, Deus disse, saia do lugar que você está. E vá para uma outra família espiritual, se você frequentava uma outra igreja, porque aqui nós temos pessoas que vieram de outras igrejas. E por que Deus os trouxe? Deus os trouxe aqui para romper com os costumes que você tinha no outro lugar.
para que você começasse a dar importância ao que você nunca deu. Quando você entrou aqui, você disse, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Completamente diferente. Imagine que você venha de uma igreja onde as pessoas, cada palavra, explode. Eu preguei várias vezes em igrejas em que colocava-se um sino aqui, que era para as pessoas pararem de gritar. Um dia eu estava pregando, falei, porque o diabo quer matar todo mundo. Começou a pular e festejar. Eu disse, meu Deus, esse povo, é só você levantar a voz. Aí eu comecei assim, porque Deus está aqui nesse lugar, aleluia! E todo mundo, aleluia! Começou. Você já viu peru? Você pega um bando de peru e fala assim, ô, vocês estão bonitos hoje, hein? É bem assim. Eles não sabem por que estão fazendo aquilo. Com todo respeito. E então, para parar, precisava plim, 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 plim. Aí, quando você vai conversar com o pastor, dizendo assim, olha, esse povo precisa aprender mais. Aí, mas é difícil eu ensinar, vai todo mundo embora da igreja, não sei o quê. Se eu for começar a ensinar a Bíblia, todo mundo vai embora. Então você é um covarde. Só tem uma palavra dessa. Você é um covarde e um traidor. Quem não sabe ensinar a palavra de Deus, jamais deveria ocupar um lugar de ministério ou qualquer tipo de liderança. Então, no versículo 2 diz, os seus descendentes vão formar uma grande nação. Uma promessa. Eu o abençoarei, o seu nome será famoso. O que significa isso? Reconhecido, influente. A vida de Deus na vida de Abraão iria influenciar pessoas. As pessoas olhariam para Abraão e diziam, esse homem conhece Deus. E você será o quê? Uma bênção para os outros. Por que Deus está abençoando esse homem? Por que Deus está fazendo com que esse homem se torne famoso, influente? Para ele ser uma bênção a outras pessoas. Eu pergunto, o que você é no seu trabalho? O que você é entre seus amigos? O que você é em casa? O que você é aqui? Qual é a condição do seu coração? Deus pede a Abraão, saia, e ele sai. Abandone os costumes, e ele abandona. Para aquilo que eu quero fazer na sua vida, você tem que alterar o percurso de sua vida. Você tem que mudar o rumo, Abraão. Para aquilo que Deus quer fazer na sua vida, você tem que mudar de rumo. Você precisa mudar o seu caráter. Este é o ponto.
Porque através da sua vida, Deus quer influenciar pessoas espiritual e psicologicamente. Principalmente. O mundo não entende nada sobre espiritualidade. Para eles, espiritualidade é assumir uma religião. Qualquer caminho leva a Deus, quando nós sabemos que isso não é verdade. Pessoas sem uma base sólida espiritual, psicologicamente, vivem em frangalhos. São inseguros, depressivos, são prisioneiros de síndromes. E não são poucos os cristãos prisioneiros desses sintomas. Abraão aceitou com prazer as propostas divinas, andou nos seus caminhos todos os dias da sua vida e foi fiel ao Senhor. E Deus cumpriu tudo o que prometeu a ele. Eu fico pasmo ao ver cristãos indo atrás de uma caixinha da promessa, buscando uma promessinha, quando eles deveriam buscar integridade. Vida séria. Não que lhe falte sorrisos, prazeres, não. Não estou diante de crianças. Não estou dizendo que você deve faltar a certas atividades, como ir ao cinema, teatro, churrascos. Não! O que eu estou dizendo é que você tem que participar de todas as coisas, mas com um olhar sempre dentro dos propósitos de Deus. Você está numa festa, você está ali para ser uma bênção. Você vai a um cinema, você está ali para ser uma bênção. Você vai analisar o filme segundo a palavra de Deus. Você vai fazer uma amizade, você não vai querer se aproveitar dela, mas você começa a pensar o que você pode oferecer àquela pessoa. Ao longo dos anos, as pessoas dizem, Walter, todo mundo se aproveita de você. Isso é natural. Porque a minha primeira atitude é sempre abençoar as pessoas. Quando você abençoa as pessoas, aí sim você descobre quem elas são. Enquanto você não fizer algo pelo seu próximo, você nunca saberá com quem está lidando. Eu já vi pessoas que eram meus inimigos. E quando eu comecei a fazer coisas boas para elas, elas se tornaram minhas melhores amigas. Ou meus melhores amigos. Enquanto você ficar reclamando na sua casa, xingando seu filho, sua filha, enquanto você ficar reclamando que aquele tem dinheiro e você não tem, enquanto você reclamar, pega o telefone e fala, filha ou filho, como é que você está? Tudo bem? Eu estou ligando porque eu quero orar por você, pedir a Deus que o abençoe. Quebra o seu orgulho. Foi para isso que Deus te chamou. Mas você fica em casa, ligando para o outro filho. Você viu sua irmã? Você viu seu irmão? Nem liga para mamãe. Serpente.
Por que você não liga? Aquilo que você quer que os outros lhe façam, faça você primeiro. Ah, mas é muito chata essa igreja. Você também é. Por isso que você está ouvindo o que está ouvindo. Porque você é chato demais. Ninguém te suporta. E eu estou te ensinando um caminho que as pessoas suportarão você e te amarão. Mas espero que você aprenda antes de morrer, antes de deitar no pó. Ou ir para aquele caixãozinho da prefeitura, chamado Só Jesus, né? Alguns não conseguem entrar dentro daquilo, né? O fundo cai, as lateral abre. Uma vez nós fomos enterrar um que estava meio pesado e as abas começou a abrir, eu comecei a falar para o fulano. E ele falou, pastor, e aí? Eu falei, esse aí já morreu, já está, a raiz foi para o fundo, já está germinando, já está florescendo lá. Então, se Deus fala com você nesta noite, por que endurecer o coração? Por que endurecer o coração? Faça uma lista dos seus inimigos e comece primeiramente a orar por eles como Jesus ensinou. E depois comece a pedir a Deus um jeito, um caminho de você poder amá-los. Lá onde você trabalha, tome cuidado para não maltratar as pessoas. Porque elas vão se virar contra você. E quer saber mais? Você vai perder a causa. Mas vão pisar em mim. Não vão. Seja justo. Há uma palavra na Bíblia que as pessoas também não entendem porque ela é mal traduzida, que é a palavra misericórdia. Algumas pessoas entendem misericórdia como ter pena. Mas essa palavra ter pena, misericórdia, ela se refere no aspecto espiritual e moral. Quando Jesus disse, abençoados são aqueles que têm misericórdia, porque receberão misericórdia, significa que você olha para uma pessoa e tem pena dela e vai agir com justiça, dentro de certos limites. Se uma pessoa está agindo errado, a sua misericórdia por ela vai dizer, vá e fale para ela, ela está errada, mas você vai falar com educação. Se a pessoa está caindo, a misericórdia de Deus na sua vida vai levá-lo a estender a mão, como Jesus fez a Pedro, tirando-o das águas. Já cansaram, né, irmãos? Eu luto para falar pouco e acabo falando muito. Em terceiro lugar, em vez de trilhar pelo caminho da teimosia, que eu procure ser amigo de Deus. Por que eu estou dizendo isso? Por causa de Abraão. Ele não hesitou ao aceitar a palavra de Deus e não duvidou no seu coração, ele creu em Deus e viveu pela fé, isto é, numa atitude de fidelidade. Não é à toa que Abraão é chamado de amigo de Deus. Vou mudar o slide. Posso?
Em Isaías capítulo 41, versículo 7, anotem a referência, não fique escrevendo o versículo. O Senhor diz ao povo de Israel, o seu povo: você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Vocês são descendentes de Abraão, meu amigo. O irmão de Jesus, filho de Maria e José, meio-irmão de Jesus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo em Maria, declarou acerca de Abraão, em Tiago 2, verso 23. Assim aconteceu o que as Escrituras Sagradas dizem. Onde? Em Isaías 41. Abraão creu em Deus, e por isso Deus o aceitou. E a Abraão foi chamado de amigo de Deus. Nós também somos descendentes de Abraão, por causa da fé. Abraão nos ensinou como andar pela fé. Ele teve uma vida obediente a Deus, e só obedece quem tem fé. Não me venha com essa história, ai Walter, ore por mim, porque eu estou com um problema no trabalho, e não sei o quê. Por que você não busca uma vida íntegra? Você não teria nem que se preocupar. Abraão, ele não amou apenas a Deus, mas ele amou a sua vontade, ele amou os seus planos. E ele combateu tanto o seu orgulho como o seu egoísmo pessoal, até o fim de sua vida. E se tornou amigo de Deus. Sendo assim, uma vez que somos descendentes de Abraão, deveríamos combater o nosso orgulho e egoísmo, para que nos tornássemos também amigos de Deus. Jesus certa vez ensinou algo tão estranho, que há certas coisas que Deus sequer revela aos seus servos, mas as revela aos seus amigos. Você poderá ficar muitos anos na igreja, sem entender o caráter, os propósitos e os planos de Deus, porque você nunca desejou se tornar seu amigo. Você tem medo de ofertar, você tem medo de contribuir, você tem medo de entregar a Deus o que é dele, você tem medo de entregar sua vida, você tem medo de tudo. Você não abençoa a Deus. Então você não experimenta de toda a riqueza das bênçãos divinas. Você não imagina o que Deus poderia lhe dar, não em termos materiais, mas em termos espirituais e psicológicos. Transformar você numa pessoa influente. Não se preocupe com as coisas materiais, meus irmãos. Peça sempre a direção de Deus acerca do que você tem que fazer. Vocês o tempo todo ficam lá pedindo, ore por mim, para Deus resolver. Que resolver? É você que tem que se resolver. Enquanto você viver nessa amargura, como é que Deus pode solucionar alguma coisa na sua vida?
Você é um desobediente a caminho do inferno. Da destruição, pessoal. Em vez de ficar dizendo, oh, me resolve, me dá solução. Senhor, como eu devo proceder? Aceite as direções de Deus. E assim você vencerá a si mesmo e, consequentemente, ao diabo. Nem precisa ficar gritando, te amarro, diabo, te amarro. Que você amarra o quê? Você não consegue nem amarrar os seus pensamentos, você vai amarrar o diabo. Jesus disse, você receberá poder para andar sobre. Peça condições para andar sobre. Serpentes e escorpiões. Eles estão lá para te picar, e vão picar. Mas você, com o jeito de Deus, vai andar sobre eles. Nem Jesus amarrou o diabo. E esses pastorzinhos michuruca aí de televisão, milionários, porém michurucos, amarram toda hora. Olha se eles não estão na mão do próprio diabo, hein? Nós temos aprendido que nos últimos dias, o orgulho, o egoísmo, a maldade, a depravação, a perversidade, nós lemos isso a semana passada, estaria acentuado, ou essas coisas seriam acentuadas. Por isso, em quarto e último lugar, que eu saiba avaliar o meu coração, a fim de me preparar para as mudanças exigidas por Deus. Quando eu estudo a Bíblia, eu percebo que Deus determina o final de certos períodos. Um exemplo disso é Noé. O final, Deus chamou Noé e disse, Noé, olha a condição desse povo. O meu espírito não consegue mais contender com eles. Eles são maldosos, incrédulos, orgulhosos, egoístas, perversos, imorais, nojentos. São amantes de si mesmos. Quer que eu continue a semana que vem, gente? Eu paro, sem problema nenhum. Para mim é até melhor, viu? Eu repito tudo de novo. Então, veja só. A condição deles era essa. Mas não tinha como mais reverter aquilo. O ser humano chegou a tal estágio que não tinha mais como mudar. Quando você cria certas crenças, você pode ser boas noutras, mas na crença que você criou, aquela crença endureceu parte do seu coração e ele não consegue mais ser dominado por Deus. Exemplo, área financeira. O que mais? Sua casa, por exemplo. Por que eu vou chamar um irmão fazer uma reunião na minha casa? Vai sujar a minha casa? Então você não quer saber de participar de grupo pequeno, porque, eu quero assistir TV.
Não preciso, não há necessidade. Tem gente hoje em dia que pega a internet, vai no YouTube, fica assistindo pregações. Ele acha que não precisa estar presente numa reunião. Ele cria certas crenças que daqui a um tempo isso irá destruir sua vida. Torná-lo inútil. E nem Deus consegue mais mudar esse coração. Porque aquilo se arraiga, se enraiza de tal maneira que eu me lembro que muitas vezes meu tio falava assim, vamos tirar aquela árvore lá, todo mundo pegava uma enxada, um enxadão e começava a enxadar no chão. Dar umas enxadadas e cadê as raízes? Tinha certas árvores que o trator chegava a pular. Não sei se alguém já viu isso. Amarrava a corrente e quando trazia o trator, o tratorista precisava tomar cuidado. Tamanha profundidade e a espessura da raiz. Então tinha que ir cavocando. Vocês já foram no Shopping Dom Pedro em Campinas alguma vez? Vocês viram aquelas raízes que estão lá? Vocês não imaginam. Eu vi arrancando algumas delas lá. Da Fazenda Barão Geraldo. Arrancando aquilo. Tinha que cavocar com máquina ao redor. E elas se apresentarem. E depois começava a serrar. Uma por uma. E ainda ficou lá no chão, viu? Porque não deu para arrancar tudo, não. Você imagine o tamanho daquilo. Você quer ser uma pessoa abençoada, mas você tem que entender o caminho para isso. Você não pode ficar o tempo todo arrumando encrenca com pessoas, gente. Você é um filho de Deus. Você não pode o tempo todo viver a ferro e fogo. Você é um filho de Deus. Você tem que dar um bom testemunho. Saber perdoar, saber conversar. O capítulo 6 de Gênesis, que é a época de Noé, mostra a condição espiritual e moral daquelas pessoas. E Deus diz, é o fim. Como é que foi o fim do povo no Egito? Dureza de coração também. Quando Moisés morreu e Josué assumiu, como é que estava o povo? Endurecido. Quando Josué morreu e Otiniel assumiu o seu lugar, como é que estava o povo? Endurecido, seguindo doutrinas estranhas. O que queriam? Você já ouviu falar da história de José? Quando Deus estava para mudar o rumo da sua vida, como é que estava o coração de sua família? Queriam matá-lo. Quando Jesus veio à terra, qual era a condição do coração das pessoas? Em Mateus 15, versículos 8 e 9, Jesus usa as palavras do profeta e diz, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas, na verdade, o seu coração está longe de mim.
A adoração desse povo, isto é, o serviço, as músicas, as pregações, porque tem gente que pensa que adorar é cantar. Ah, vai plantar batata, ó. Adorar é tudo que nós fazemos para Deus e em nome dele. A adoração deste povo é inútil. Porque eles não servem, não entendem para que existe. É que nem aquela turma que frequenta uma igreja só para entrar na corrente. A igreja está uma benção, né? Eu vou fazer a corrente agora, vou entrar numa campanha nova. Você vê a campanha que vai vir agora? Essa eu não vou perder. Eu já ouvi isso. Ou que será que alguém aqui não correu isso? Essa eu não vou perder. Essa campanha eu vou até o fim. É um verdadeiro imbecil gospel. Não é possível uma coisa dessa. Não dá para entender. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. O coração chega a tal ponto que eu passo a acreditar que aquilo que eu digo vem de Deus. Quando na verdade eu estou pregando uma verdadeira asneira. Está cheio de pastor que só lê Kant, Marx, Nietzsche, e fica pregando esses caras. E o povo se encanta, porque filosofia é isso mesmo. São adornos, trazem pseudas respostas. Mas Jesus não veio trazer resposta e solução, ele veio trazer a verdade. Ou você crê e se adapta, ou você está ferrado. Jeremias ficou falando com aquele povo por anos e anos. E o povo zombando dele. Até que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e levou aquelas pessoas como escravos para a Babilônia. Sabe quantas pessoas depois resolveram retornar para reconstruir Jerusalém e viver nas terras que Deus deu? De todo aquele povo que foi para lá e dos que nasceram lá, 30% é que voltaram. Os demais resolveram ficar lá por causa de negócios, interesses pessoais e se perderam. O nosso tempo sobre a terra está no fim. Por que eu digo isso? Olha a condição espiritual e moral das pessoas. Sempre que Deus está para terminar um tempo e começar outro, a marca mais visível é o orgulho, o egoísmo, gerando maldade, perversidade, corrupção, guerra, ódio, incredulidade. Quando Deus quer mudar uma igreja, porque Deus sempre trabalha assim, Ele sempre nos leva a um nível, seus caminhos são mais elevados, e à medida que vamos crescendo, vamos descobrindo mais. Quando Deus começa a querer mudar uma igreja, quais são os sinais que nós vemos?
incredulidade, teimosia, traidores, perversidade, dureza de coração. E quando Deus quer mudar a vida de uma pessoa, como eu devo avaliar meu coração? Eu devo procurar esses sintomas. Se Deus está mudando a minha vida, o que é que eu estou falando para mim mesmo? O que é que eu estou falando para os outros? Como a minha conversa é com as pessoas? Ela gira em torno do quê? De lamúrias? Ela gira em torno de amargura? Ela está girando em torno do quê? De maldades? Ah, se eu pegar eu mato, se eu pegar eu estrangulo, se eu pegar eu desosso. Isso é sinal de fim de um período. E se a pessoa não mudar, ela vai se parecer como? Como as pessoas do tempo de Noé, como as pessoas na época de Josué, como as pessoas na época de Otiniel, como os irmãos de José, como as pessoas que estavam na época de Jesus, duras. O que Jesus disse para elas? Vocês não têm Deus como Pai. O pai de vocês é o próprio diabo. Desculpe, irmãos, se eu estou sendo muito duro nesta noite. É fácil notar. Quando uma pessoa não quer mudar, ela vai endurecer cada vez mais. E vai se tornar cada vez mais arrogante, displicente, sem vergonha. A única coisa que essa pessoa sabe fazer é reclamar. Ela não faz nada para ninguém. Deus está dando a esta pessoa um novo rumo e ela quer voltar de onde Deus diz: saia. De onde Deus tirou, às vezes até na marra. Porque Deus nos ama tanto que nos arranca de empregos, nos arranca de cidades, nos arranca de famílias, de parentes. De igrejas. Porque Deus precisa ter o primeiro lugar. Senão, essa pessoa dificilmente será abençoada. Enquanto alguém, ou costumes, ou interesses próprios estiverem dominando sua vida, não acredite que você é abençoado por Deus. A bênção de Deus se mede quando você começa a fazer algo que Deus fez por você e compartilha com os outros. Por isso Paulo diz, melhor é dar do que receber. Esse é o princípio. Quando você dá, você descobre o que recebeu. Se você não dá nada, é porque você não recebe nada. Uma vez, no seminário, eu tive que entrar em discussão saudável com um professor. Porque eu fiz questão de ficar do lado de fora escutando a aula dele.
E eu percebi que ele não estudava. E eu tive pena dele. Eu falei, fulano, vem cá. Você respeita a Deus? Por que essa pergunta? Porque você não estuda. Você não tem autoridade no que fala. Ele estava tão duro que ele quase levantou a mão para me dar um murro. O resultado desse homem, ele perdeu sua fé. Ele não perdeu dinheiro não, viu? Ele está muito bem de vida. Mas para onde irá a sua alma? Para onde irá a sua alma? Enquanto você continuar traindo seus amigos, traindo a Deus. Enquanto você achar que aquilo que você tem agora é a maior bênção de Deus, quando você é inútil. Nós acabamos de ler. Tem povo que vai lá, Deus manda um avivamento. O que eles entendem de avivamento? A gritaria? O pula-pula? Nossa, nossa igreja agora está num avivamento. A gente entra lá, já dá vontade de gritar. Ai! Então Tarzan é um avivado. Isso não é avivamento. Pessoas que não estudam história, pessoas que não estudam, não têm conhecimento geral da história da igreja, pensa bobagem e pratica bobagem. Avivamento é uma mudança que acontece no coração, que a pessoa fica mais respeitosa e temente a Deus e se compromete com tudo que Deus lhe apresenta. Isso é avivamento. Há quanto tempo você não busca a Deus de coração? Você acha que Deus quer a sua destruição? Nunca. Jeremias capítulo 29, para nós terminarmos, digam graças a Deus. Cansaram, né? Ou você muda, meu irmão, ou você vai se autodestruir. Para de ficar buscando orações por aí, dizendo, ai, eu não sei, ore por mim, porque Deus precisa me livrar. Livrar do quê? A única maneira é livrar de si próprio. Mas não dá. Como é que Deus vai fazer você igual uma tilápia? Arrancar a cabeça e a cauda e rasgar você ao meio? Tirar as espinhas, tirar o bife. Não tem como. O filé. Deus diz, muda. Pensa diferente. Volte a ser o que era. Volte a andar nos meus caminhos antigos. Deus diz em Jeremias, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. A palavra prosperar aqui é abençoar. Torná-los uma bênção.
E você já sabe para que eu sou uma bênção? Só outras pessoas? A Deus e a sua obra. E não lhes causar dano, aflição. Deus não quer causar aflição, mas Ele quer abençoar. Planos de dar-lhes o quê? Esperança e um futuro. Então, clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Conheça os planos de Deus. E então vá a Ele. Não fica correndo atrás de pessoas. Não fique se submetendo à autoridade de homens que pensam ser deuses. Não estou dizendo que nós não podemos pedir oração, gente. Eu estou dizendo que não torne isto um hábito. Comece você todos os dias. Deus, como eu tenho que reagir em relação ao meu temperamento, à minha personalidade. Alguém diz amém? Quando o homem diz amém é porque a mulher está atormentando ele. Brincadeira. E quando a mulher diz amém é porque o homem atormenta. Então, como eu devo lidar com aqueles que querem me fazer o mal? Você tentou devolver o mal com o mal, você vai perder. Não faça isso. Com esta aqui é a 7ª igreja que eu abri. Nunca pedi dinheiro a ninguém. Sempre confiei em Deus. Vocês que me acompanham por anos sabem disso. Quando chegavam lá dizendo, você vai estar fora da igreja agora porque vai entrar outro. Sempre entreguei. Está aqui. Nunca briguei. Isso é meu projeto, é a minha vida. Não. Eu não pertenço a mim mesmo. Se amanhã vocês disserem, Walter, chega, eu vou assinar um documento, estou fora. Não querem mais? Por que eu devo lutar? Espero que vocês me suportem até o fim da minha vida e que nós cresçamos com qualidade e temor a Deus. Minha esperança nesta noite é que você passe a buscar Deus de coração. Que você entenda que aquilo que você está passando agora não é para você entrar em euforia ou dureza, mas é para você avaliar o seu coração. No início do século passado, falava-se de um grande avivamento pentecostal. Olha o resultado pentecostal. Algumas igrejas pentecostais estão no limiar de se tornarem seitas. Começaram bem e estão terminando mal.
Algumas pessoas entraram nessa igreja, ai que bênção, aleluia, glória a Deus, aleluia. Hoje, estão criando problemas, porque se tornaram inúteis. Pensem comigo. Que adianta um marido inútil em casa? Uma mulher inútil? Pais inúteis? Filhos inúteis? Abram seus olhos. Jesus está voltando. E aquilo que você tem, para quem será? Jesus foi o nosso exemplo. Ele obedeceu a Deus, de coração e prazerosamente. Neste momento tenebroso da sua vida, confie, porque Jesus ressuscitou. E Ele enfrentou todos os seus dramas com a vida verdadeira. E por isso, nós não precisamos enfrentar nossas dificuldades como pessoas mortas, afastadas de Deus. Ele nos ajuda compartilhando conosco a vida completa, a vida abundante, a vida do alto que Ele prometeu. Mude a sua maneira de pensar. Seja mais compromissado. E que Deus nos abençoe. Amém. No céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro semelhante a ti, Senhor, és a minha